Bom, pessoal, vamos lá, estamos de volta. Agora a gente vai criar aqui o nosso spinner, tá bom? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olha, o spinner a gente vai montar praticamente igual. Então tem uma imagem e tem um spinner aqui na frente. Então, de novo, vou pegar esse linear layout que já está pronto e a gente vai adaptar ele aí para o que a gente precisa. Então vamos dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, prontinho, tá? Ah, pessoal, não esquece de aqui no nosso card view, né? No card view, modifiquem aqui a altura dele para wrap content, né? Porque ele estava 300dp, né? Se ele ficar aqui como 300dp, o que vai acontecer? A gente não vai ver, né, o nosso spinner sendo adicionado aqui. Ele está aqui, mas a gente não está vendo. Então, só, né, para vocês lembrarem, vamos colocar o wrap content para que o card view ele vá se expandindo conforme a gente vai adicionando novos itens aí. Vamos salvar. Bom, esse edit text, né, a gente não vai precisar, porque na verdade o que a gente vai colocar aqui vai ser um spinner. Então vamos colocar aqui o spinner. Eu vou dizer que ele vai ser match parent, a altura dele vai ser wrap content. Vou fechar ele aqui. Bom, agora o que acontece? A gente precisa colocar os itens que vão aparecer nessa lista, né? Então, por enquanto, a gente vai fazer isso com string mesmo. Depois a gente faz isso de uma forma mais interessante. Mas por enquanto a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai abrir aqui o arquivo lá em values, né, strings.xml, e a gente vai criar aqui, olha, um string array. Vou chamar de sexo e vou criar aqui 3 itens, tá? Vamos ter o primeiro item que vai ser feminino. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. O segundo aqui vai ser masculino e o terceiro vai ser não informar. Prontinho. Então a gente precisa de um array de strings para a gente poder carregar dentro do spinner. Tá? O spinner ele é uma lista, então ele é um array, tá bom? E um array de string. Aí a gente vai utilizar aqui o seguinte: tem uma propriedade chamada entries e a gente vai colocar o @array e o nome do nosso item, né? Do nosso array de string, que é sexo. Vamos salvar. Olha só, já apareceu aqui a palavra feminina para a gente, né? Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou. Beleza? Olha só, tá aqui já, né? Olha, então a gente já pode selecionar aqui, ó, né? Feminino, masculino, não informar, né? Então a gente pode fazer a seleção. Só que a gente quer dar uma estilizada aqui também, né? Tá muito simples, tá bom? Vamos começar, por exemplo, mudando aqui a nossa imagem, né? A gente não quer aqui o altura, né? A gente quer uma outra imagem. A imagem que eu deixei aqui como modelo para a gente é essa. Então, deixo aqui nas minhas imagens, vai ser esse daqui, né? Então, vou pegar esse arquivo, vamos copiar ele aqui, vamos aqui para o Drawable e vamos colar. Prontinho, ok, ok. Vamos mudar aqui para que seja o arquivo sexo. Prontinho, então já está ali, né? Já apareceu. Bom, pessoal, vamos alinhar aqui. Olha, o desenho ficou muito colado aqui, né? Então, esse image view aqui, a gente pode colocar uma margem left. Vamos colocar aqui, por exemplo, de 8, um pouquinho mais, 16dp, isso, né, para ficar alinhado ali com os objetos de cima. Prontinho. O que mais que a gente pode fazer aqui? O nosso spinner, vamos colocar também um background tint. Vamos usar também o branco, né, para que ele fique aqui com os detalhes em branco. Uma outra coisa que a gente quer mexer também é no estilo do nosso spinner. O que acontece? Olha só, quando a gente clica nele aqui, né, ele já abre direto, tem uma setinha, mas a gente queria que ele ficasse com essa carinha aqui também, ó, como se fosse aqui a carinha do nosso edit text. Então a gente vai mexer numa coisa aqui, que é o style. Então a gente vai mexer no style e a gente vai colocar o seguinte, tem uma opção aqui que vai ser o Android. Aí tem o Style. A gente vai colocar esse Light Spinner, esse carinha aqui, olha, tá? Prontinho. E aí ele vai assumir aquela forma, né, parecida com o do Edit Text. Ele vai ter um tint ali também e tudo mais. Então vamos ver como que ficou aqui. Vamos ver o resultado disso. Olha só como já ficou diferente aqui, né? Então ele abre aqui de uma forma diferente, tá? Mas a gente pode, pessoal, fazer o spinner de uma forma diferente, tá?
Na verdade, a gente vai ter uma configuração mínima dele aqui no XML e muitas das características dele a gente acaba fazendo com programação, inclusive mexer no estilo. Tá? Por exemplo, a gente queria que o texto tivesse uma cor diferente, que o menu tivesse uma cor diferente, então a gente pode mexer em programação, inclusive a lista de itens. A gente não vai trabalhar com o arquivo strings aqui, a gente pode fazer um array mesmo em programação e carregar os dados aqui, tá bom? É o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai trabalhar de um jeito um pouquinho diferente aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um arquivo de layout para o nosso spinner, tá bom? Então vou aqui no layout, olha, vou criar aqui um novo layout resource file, vou chamar ele de spinner item e ok, tá? Vou aqui em text, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, pessoal, vou copiar aqui já o conteúdo que eu tenho, né? Ctrl V, e vamos dar uma olhadinha aqui que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, a gente vai criar um text view, que é a forma como eu visualizo o texto. A gente vai definir o tamanho, né? A largura e a altura, o padding, que vai ser de 5dp, a cor do texto e o tamanho do texto, tá bom? Então, dentro desse arquivo spinner_item, a gente está definindo aqui as configurações, como que vai ser a aparência do nosso spinner, tá bom? Vamos salvar. E agora a gente vem aqui para o nosso IMC Activity. Como que a gente vai trabalhar aqui? Então, primeira coisa, a gente precisa declarar o nosso spinner. Então, a gente já deu o nome para ele lá ou não? Vamos dar uma olhadinha. O nosso spinner ainda não tem nome. Então, vou dar um nome para ele. Vou chamar aqui de spinner sexo. Vamos salvar. E agora a gente vai conseguir trabalhar com ele aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente precisa declarar o nosso spinner. Então vamos chamar aqui o nosso, vamos chamar de spinner sexo, que é igual ao find view by id. Ele vai ser um spinner r.id.spinner_sexo. Prontinho. A gente vai criar uma lista de opções. Então a gente vai criar um array, tá bom? Então a gente já aproveita e já vê como que cria aqui um array, né, no Kotlin. Então vamos criar uma lista, né, que será carregada no spinner. Como que a gente vai fazer aqui então? Então a gente vai criar aqui um val, vou chamar de options, né, igual array of. E aqui dentro eu vou colocar os valores que a gente quer carregar no spinner. Então, por exemplo, vou colocar aqui, né, feminino, vírgula, masculino, vírgula, não informar. Prontinho. Pessoal, então é assim que a gente cria um array no Kotlin. Tá? A gente usa aqui, a gente define o nome da variável, array of, e aí você vai colocando aqui os valores. Aqui a gente colocou string, mas você pode colocar qualquer outro tipo também, e inclusive misturar. É possível você colocar tipos diferentes também, tá bom? Legal. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar o spinner, né? A gente vai configurar ele. Então, vamos fazer uma anotação aqui, configurar o spinner. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso spinner, ponto. Ele tem uma propriedade chamada adapter, que é um adaptador, né? É uma configuração que você vai jogar para dentro dele. E a gente vai dizer que esse adapter, ele é o seguinte, existe uma classe chamada arrayAdapter. Esse adapter, ele vai ser um adapter de string. Lembra que o que a gente quer jogar dentro do spinner são strings, então vou criar um adaptador de array de string. E vou dizer o seguinte, o contexto, né? E vou chamar o nosso layout, que é o r.layout.spinner_item, vírgula, e vou passar o array que a gente quer carregar dentro do spinner, que é o options, tá bom? Prontinho. Então tá aí, tá montado o nosso spinner. Então olha só como que a gente fez, pessoal. A gente primeiro declarou aqui o spinner, aqui no Kotlin, para que a gente possa controlar ele via programação. Criamos um array de strings com as palavras, com as frases que a gente quer que apareça na lista do spinner. E depois a gente usou uma propriedade adapter do spinner para poder jogar o layout e o conteúdo desse layout. E aí a gente usa um adaptador para fazer isso, tá bom? Vamos salvar e vamos ver o que acontece agora quando a gente roda a nossa aplicação. Vamos lá, vamos esperar ele aparecer aqui. Prontinho.
Vamos aqui, índice de massa corporal. Olha só, perceberam como ele mudou aqui, olha, né? E quando a gente clica, ele aparece aqui o texto para a gente. Bom, o texto ele está branco e, por padrão, né, as nossas caixas de diálogo aqui, eles estão usando o padrão do Android, então ele tem um fundo com uma cor cinza bem clarinha, então a gente acaba não conseguindo ver direito, mas tem como a gente mudar essa cor de fundo aqui. E a gente vai usar a mesma cor que a gente está usando aqui no nosso padrão da aplicação, tá bom? Então isso daqui eu vou até mexer aqui mesmo no Activity IMC, tá? Então a gente vai mexer no pop-up background, tá? Porque aquela é um pop-up que abre, né? Quando você clica aqui no spinner, o que abre para você é um pop-up. Então a gente vai mexer aqui, olha, no pop-up background e eu vou usar o Android e vou usar o Holo Green Dark, que é o padrão que a gente está utilizando aí para o nosso projeto. Vamos salvar, vamos executar novamente e vamos ver como que já ficou a aparência aqui do nosso spinner. Então vamos dar um clique aqui, vamos clicar, prontinho, olha, então agora ficou com uma aparência bem mais interessante, tá bom? Então, pessoal, essa é uma outra forma que a gente tem para criar aqui o spinner. Vou mexer em mais uma coisinha, né? Vou definir aqui uma margem para o lado direito, está muito colado aqui. Acho que eu vou mexer também nas outras aqui, né? Deixar um pouquinho mais. Não, vou deixar assim mesmo. Vou mexer só nesse daqui. Então, por exemplo, os nossos edit texts, a gente usou aqui uma margem right de 8. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso spinner, tá bom? Aqui mesmo, Ctrl V, prontinho. E vou definir também uma margem left aqui, para que ele não fique tão colado com a imagem ali, né? Então, vou colocar aqui também uma margem left, pronto, de 8dp, só para dar uma separadinha ali. Vamos ver como que ficou, vamos executar a aplicação. E vamos olhar, pronto. Feminino, masculino, não informar, tá bom? Lembrando, pessoal, que a configuração aqui da aparência, né, o tamanho, a cor do texto, ele está vindo aqui do arquivo Spinner Item. Então, por exemplo, se você quiser mudar o tamanho da fonte, por exemplo, de 18, a gente quer mudar, por exemplo, para 24, né? Vamos salvar, vamos executar novamente, vamos ver o resultado agora. Então, vamos entrar lá. Então, percebe que aqui o tamanho já ficou maior, né? Já ficou igual ao dos outros. Se a gente abrir as opções, ela também vai ter as opções aqui maior, tá bom? Então, pessoal, essa é uma outra forma que a gente tem de configurar o spinner, tá bom? É uma forma que eu acho mais legal aqui, porque no final das contas a gente acaba configurando dessa forma por programação, tá bom? Bom, pessoal, vamos finalizar então aqui o nosso layout e vamos colocar o botão, né? Que é a única coisa que está faltando aqui para a gente. Então, vou voltar aqui para o nosso IMC, para o Activity IMC, né? E vou colocar o botão. Pessoal, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já vou colocar o botão para a gente aqui, logo abaixo desse Linear Layout. Prontinho. Então, o que a gente está colocando aqui, né? O nosso button, né? Que ele já apareceu aqui para a gente, o nosso ID. Já defini aqui largura e altura para ele, o Gravity, que é Center, eu quero que o botão fique no centro da linha do Linear Layout. O tamanho do texto, a cor do texto, o texto que vai dentro do botão, né? O restante das coisas aqui não tem nenhuma novidade para a gente. Então, tá pronto, pessoal, o nosso layout, né, completinho. Vamos executar novamente aqui para a gente ver como que ficou agora o layout completo. E tá aí. Então, a gente está aqui com o layout agora também do IMC, né? Vamos voltar. E a gente também já tem aqui o layout do necessidade calórica. Vocês perceberam que cada tela eu fiz utilizando um layout diferente, porque aqui na verdade é a gente aprender as diferentes formas que a gente tem para poder montar os nossos layouts, tá bom, pessoal? O ideal é que num projeto real você mantenha um padrão, né? Se você começa de um jeito, termina do jeito que você começou. Mas aqui como o objetivo é didático, então estou criando aqui com aparências diferentes também, para a gente poder explorar aqui os recursos que o Android, né, Studio oferece para a gente, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula, que é onde a gente vai começar a fazer aqui a parte dos cálculos, tá bom? Até lá!